Bom, e hoje nós vamos falar sobre o processo do coma, que é um mecanismo de defesa do organismo que dá chance de recuperação quando ocorre uma grande agressão a ele. Bom, o mundo todo acompanhou o estado do piloto Michael Schumacher, o Schumacher, que coincidentemente despertou, imagina, no primeiro jogo da Alemanha. Então nós vamos entender melhor o que acontece com o nosso corpo nesse estado? Então vamos. E quem traz esclarecimentos sobre o assunto é a coordenadora, olha o que eu vou dizer, a coordenadora do Departamento de Neurologia do Hospital Albert Einstein. Também professora da Unifesp, integrante da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. Não imagine uma senhorinha de coque com um taier, não, é outra coisa. É a Gisele Sampaio Silva. Dá uma olhada, se é possível uma coisa dessa. Gisele, não levanta, meu amor, imagina. Eu esperava, honestamente, eu falei com todo mundo, essa minha paixão por neurologia e tudo, eu digo, vai aparecer lá uma senhorinha de coque, com um taier cinza. Eu não falei isso. Aí veio você. Obrigado por ter vindo, Gisele. Obrigada pelo convite, Rui. Eu estava conversando contigo em off, desse meu envolvimento, de afetividade, se cabe isso, com a neurologia. Eu acho que é uma especialidade médica que eu tenho paixão. E até te expliquei por quê. Então, se você é um pouco mais formal, doutora Gisele. Há exatamente um mês, o mundo todo estava comemorando o fim do coma do piloto Michael Schumacher, que eu acho que foi o melhor piloto de todos os tempos, Mas o que, afinal, define o estado de coma? O estado de coma é um estado muito interessante porque é justamente o estado em que você não tem contato, a definição é a falta de contato com o meio ambiente. Então, o paciente em estado de coma, ele não consegue manter contato nem com o ambiente, nem ter resposta a estímulos internos, como, por exemplo, o estímulo doloroso. Então, essa é a definição do coma. E mais é um estado do qual o paciente não consegue despertar, porque, por exemplo, no sono, a gente também não tem contato com o meio externo, mas a gente é facilmente despertável. E no coma, não, o paciente não consegue ser despertado. Então, essa é a definição mais clássica do coma. Claro que é uma indução para esse estado também, porque às vezes é necessário. Mas como é que funciona? Uma coisa que eu queria saber, a escala de Glasgow, por exemplo, eu queria saber como é que funciona a escala de Glasgow. Então, nós médicos somos obsessados por medir e por poder conversar com os colegas e os outros profissionais da área de saúde. Então, a escala de Glasgow, ela veio justamente de uma necessidade de formalizar a linguagem de quando você atende um paciente em coma. Então, ela é uma escala que perfaz o exame neurológico de uma maneira bem sucinta, que pode ser realizada por médicos, por profissionais de enfermagem, por paramédicos, que avalia itens básicos, como, por exemplo, a capacidade do paciente de abrir ou não os olhos, a resposta verbal e a resposta motora do paciente. Para cada um desses itens na escala, você dá pontos. Então, o paciente, quanto mais pontos ganha na escala, mais acordado o paciente está. Então, é uma maneira de você medir o grau do coma e de conversar com a equipe médica que está atendendo aquele paciente para saber se houve melhora, se houve piora, se o paciente está estável. Então, a escala que foi desenvolvida para o coma de causa traumática, mas que hoje em dia é utilizado em diversas situações que levam ao coma. Um cara que é apaixonado por literatura, no meu caso, isso é fora de pauta aqui, que andou lendo muito Edgar Allan Poe quando era garoto, ouviu falar muito em certo tipo de atitude comportamental em que o paciente entrava no estado cataléptico, no estado de catalepsia, e que, pelo menos nos livros, era enterrado vivo, etc., aquelas coisas. Existe coma consciente? Por definição, para o paciente estar em coma, ele não pode ter contato com o meio. Mas é importante a gente saber que a grande maioria dos pacientes que sobrevivem ao coma, então, a melhor das hipóteses é que eles acordem e voltem ao seu estado normal, mas eles podem ir para estados intermediários, entre uma recuperação completa da consciência e uma não recuperação. Então, ele fica naquele estado que a gente chama de estado vegetativo ou estado de consciência mínima. Então, nesse estado, no estado vegetativo, o paciente não tem contato com o ambiente, mas ele é capaz de fazer uma coisa que o paciente em coma não faz, que é de dormir. Então, ele abre e fecha os olhos, o ciclo sono-vigília dele é mantido.
E no estado de consciência mínima, o paciente tem sim algum contato com o meio, muitas vezes com seus familiares, então é capaz de se comunicar com um piscar de olhos, mas não consegue manter um contato efetivo, né? Então isso seria a consciência, o paciente não está mais em coma, mas está no estado de consciência mínima, né? O que não é mais coma. Tá, então eu não tive coma, porque eu passei exatamente por isso. Quando tive uma doença, uma neuropatia há muitos anos atrás, e um outro amigo meu, o Nick Lauda, que também é corredor, aconteceu uma coisa com ele. Você não conseguia se mexer, não conseguia ter nenhuma atitude e seu cérebro estava funcionando. Eu sabia que o meu cérebro estava funcionando. Ouvia as pessoas falando e tudo, mas eu queria me mexer e não podia. E essa é uma das situações mais desesperadoras que existe, Rony. Na verdade, a gente chama isso de estado do cativeiro. Ele é melhor do que o estado de consciência mínima, porque o cérebro está completamente funcionando, o que não funcionam são os movimentos. Exatamente, isso aconteceu comigo. Então a gente chama isso de estado do cativeiro. Isso pode acontecer pós um acidente vascular cerebral ou pós uma neuropatia muito grave. O paciente pode ficar completamente paralisado com o cérebro funcionando. Deus meu, você não tem ideia, eu quero passar por isso de novo não. Agora, as possíveis causas do coma, o que não é induzido, lógico, né? Tem fotografia e tudo para a gente ilustrar. Então, eu acho que é interessante mostrar as fotografias, Primeiro. Porque uma das perguntas é aonde estão as lesões que podem levar ao coma, né? Então, para o coma acontecer, a gente precisa que aconteça um dano importante ou dos dois hemisférios cerebrais, né? Ou então de uma região que se chama substância reticular ativadora ascendente, que está localizada no tronco encefálico. Então, é por isso que, às vezes, uma pequena lesão no tronco encefálico, ela consegue desregular todo esse mecanismo de vigília e levar o paciente ao coma, como está aí ilustrado, né? Então, essa porção mais baixa do cérebro. Então, são diversas causas. Claro. As causas que podem levar ao coma vão desde causas estruturais, como hemorragias, isquemias cerebrais de grande volume, isquemias no próprio tronco encefálico, até causas metabólicas, por exemplo. Um excesso de álcool pode levar ao coma, que é o coma alcoólico, né? Exatamente. Então, e os prognósticos são diferentes de acordo com a etiologia. Aquela herniação é o seguinte, então, por definição, para o coma existir, você precisa ter lesão dos dois hemisférios cerebrais. Tá. Mas uma lesão em um hemisfério só, se ela for muito grande, ela pode ser tão importante que ela vai comprimir o tronco encefálico e aí pode levar ao coma, que é a herniação. As causas são múltiplas, como eu já vi, né? Mas tem tratamento que pode ser instituído para o cara sair do coma? Então, o tratamento vai depender muito, Rony, da causa do coma, né? Então, sim, muitas causas de coma têm tratamento, os comas de causa metabólico, por exemplo, um paciente que chega em coma porque tem um quadro infeccioso grave, uma pneumonia grave, isso acontece às vezes no idoso, se ele for adequadamente tratado com seu antibiótico, ele pode recuperar completamente. Nos casos de coma traumático, então, existe aí toda uma preocupação em proteger o cérebro, evitar a hipertensão intracraniana, e aí que entra o que se fala muito, coma induzido, né? Então, você induz o coma para tentar diminuir o metabolismo cerebral, nos casos de hipertensão intracraniana, e daí a proteger aquele cérebro enquanto ele tem tempo de recuperação, né? No caso do AVC, por exemplo, a gente já conversou sobre o AVC anteriormente. Então, tratar o AVC na fase hiperaguda, conseguir recanalizar o vaso que está levando ao coma, pode completamente acordar o paciente. Então, os tratamentos são diversos porque as causas são inúmeras, né? Tem, assim, uma espécie de prognóstico das lesões que podem acontecer no pós-coma? De uma maneira geral, o coma que tem o pior prognóstico é o coma de causa vascular. Então, quando o cérebro deixa de receber sangue, ou então, quando há um dano importante, uma hemorragia importante para o cérebro, há um dano estrutural para o encéfalo e o paciente pode ter uma dificuldade bem maior de recuperação. Já o coma de causa traumático, ele está num mecanismo intermediário, porque o mecanismo de lesão, ele é diferente. Então, alguns pacientes que entram em coma traumático, depois de muito tempo,
tempo podem se recuperar. E, por fim, o coma de melhor prognóstico é o coma de causa metabólica, então, que você consegue resolver de maneira completa. Por exemplo, um paciente que entra em coma alcoólico ou que tem uma doença de tireoide muito grave, ou uma pneumonia que a gente consegue tratar e reverter completamente a causa, porque o encéfalo não sofreu um dano estrutural. Então, funciona mais ou menos assim o prognóstico. Eu perguntei isso pelo seguinte, o negócio do dano traumático. Eu sou aviador e eu era cadete aviador e um colega meu teve um problema, um acidente aéreo, já no solo, chama-se pilonagem, o avião vira por cima dele mesmo e com um cockpit aberto, arrebentou a cabeça e tudo, mas saiu uma tampa. E imagino que deve ter acontecido, né? E ele fez uma trepanação craniana, quer dizer, cortou, tanto que tem platina. Fizeram, para vocês isso é uma brincadeira, mas ele não ficou com lesão nenhuma, continuou voando, inclusive, continuou aviador. Quer dizer, ficou em coma um tempão por causa dessa história. Mas ele está firme até hoje, casou, um monte de filho, tem neto, tudo. Não ficou com nenhuma lesão, nenhuma sequela, vai. Isso é possível, então? Isso é possível, então, principalmente hoje em dia, porque a gente conta com várias técnicas neurocirúrgicas para tratar esses tipos de paciente e mais, as UTIs, elas têm se especializado em terapia intensiva neurológica, que era uma especialidade que antes não existia. Então, exatamente, o cuidado desses pacientes tem melhorado e é possível que o paciente que entra em coma saia, inclusive, sem sequela. Eu conheço um baterista que faz muito isso. Jorge Pagura, aí tocava comigo, era baterista da minha banda, estudava medicina naquela época, né? E hoje faz neurocirurgia. A diferença entre o estado vegetativo e o coma? Então, a diferença básica entre os dois estados é que no estado vegetativo o paciente tem a capacidade de manter o ciclo sono-vigília. Tá. Então, de dormir e acordar. Enquanto no sono, não há nenhuma resposta, então não há abertura ocular. Então, o paciente em coma, ele não abre os olhos por definição, ele não se movimenta. E no estado vegetativo, pode haver abertura ocular. Então, às vezes, é muito difícil para a família lidar com isso, porque a impressão é de que o paciente está completamente acordado, mas, na verdade, o cérebro adormece, acorda, mas ele não consegue manter um contato efetivo com o meio ambiente, nem com os familiares. E, recentemente, a medicina evoluiu muito com isso, porque a gente, hoje em dia, tem capacidade de fazer o que a gente chama de ressonância funcional, que é fazer uma imagem para saber se determinadas áreas do cérebro estão funcionando ou não. E numa publicação bem recente, foi demonstrado que alguns pacientes em estado de consciência mínima, eles tinham uma atividade funcional na ressonância magnética e conseguiu, inclusive, se comunicar através dessa atividade. Então, o que aumenta, eu acho, que ainda mais angústia com relação a esse estado, você saber que partes do cérebro ainda podem estar funcionando. Né? No começo da nossa conversa aqui, já estava falando do Schumacher, né? Do Michael Schumacher. Ele acordou, né? Despertou do coma. Que procedimento a gente deve tomar? Quer dizer, vocês, profissionais da medicina, que procedimentos devem tomar quando o cara desperta do coma? Porque o cara está em coma já tem um tempão, deve estar noutra, né? Noutra esfera, não sei nem como é que é o estado dele. Como é que é? Acordou do coma? Uma das primeiras perguntas é justamente isso, porque o acordar do coma, para que estado o paciente foi? Ele pode ser para uma recuperação completa ou ele pode ser para um desses estados intermediários, um estado vegetativo, uma consciência mínima. Então, é muito importante um plano de elaboração de reabilitação para esses pacientes. Então, esses pacientes... Foi traumática a coisa. Foi traumática, né? Então, é muito importante que exista um plano de reabilitação, de fisioterapia, com o envolvimento de um profissional médico que se chama fisiatra, que consegue planejar uma reabilitação. Esses pacientes muitas vezes precisam de fonoaudiologia e, obviamente, a reabilitação vai evoluindo de acordo com a melhora do paciente. Mas existe, vamos dizer, é possível a gente saber se o paciente possui maior ou menor potencial de recuperação diante de uma história dessa? Os exames de neuroimagem, Rony, ajudam muito a gente a prever. Então, realmente, quando há uma destruição muito grande pela neuroimagem, a gente já imagina que o paciente pode ter uma chance menor de recuperação. O outro fator é a idade, falando do seu amigo, né? Acho que ele era bem jovem, então o cérebro jovem, ele é mais plástico, né? Existe uma possibilidade, uma capacidade de reabilitação e de recuperação maior do que no paciente mais idoso. Ele tinha 19 anos. Muito novo, né? Um menino, né?
Querida, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Adorei essa pauta, as coisas que eu gosto, meu Deus do céu. Você estudou tanto, né? E eu simplesmente adoro, sem ter estudado nada. Obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer muito a presença da Gisele Sampaio Silva, que é neurologista do Hospital Albert Einstein, mas até aí nada, ela é professora da Unifesp. Olha que coisa boa. E se você que está em casa tiver mais alguma dúvida em relação a essa pauta que nós tivemos hoje aqui, ou tiver uma sugestão para uma outra qualquer, é só escrever para o todoseu.tvgazeta.com.br. Obrigado, querida. Como é que pode tão novinha, tão bonita desse jeito? Obrigado por ter vindo, Gisele. Fica com Deus. Obrigado, amor. Não é? Fala a verdade.